Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu preparei para hoje um momento bem rápido de palavra, assim, que nós temos algo bem importante para compartilhar com vocês hoje. E é algo assim grande que o Senhor fez. Mas antes da gente passar para esse momento, obrigado, Mateus. Tão gostoso quando o Mateus está ali. Esse dia eu vi o Mateus de costa na igreja. Quem não sabe, ele começou a fazer academia, sabia, irmãos? Aí eu vi ele de costa, ele estava de camiseta preta e eu achei que era o Gabriel, cara, de tão forte que ele estava. Né, Mateus? Aí eu vi o Joãozinho não está aí, né? O Joãozinho está deixando a barba crescer, eu achei que era o Romarcos. Falei, nossa, como parece os irmãozinhos, né? Falei, nossa, que benção. Nada a ver, grilo. Abra a tua Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 32. Eu estava fazendo uma conta aí hoje à tarde, estava aqui, cheguei umas 6 horas aí, as meninas do grupo não vieram. Aí eu fiquei ali lendo a palavra e orando e viajando na maionese. Eu não sei, mas vocês perceberam, eu viajo um pouco na maionese. E daí eu fiz uma conta. Aí eu pensei assim, ó, a Bíblia diz que até a criança se dá a conhecer pelas suas obras, certo? A criança se dá a conhecer pelas suas obras, se ela é boa ou se ela é má. Leandro, quantos anos tem o Davi? Você tem 4, Davi? Quantos anos? Muito bem. Mas uma criança de 4 anos não tem nenhum tipo de maldade no coração, de forma alguma. Uma criança de 5 também, uma criança de 6 também. Uma criança de 7 começa a mudar as coisas, né? Já começa a entender um pouco mais. Criança de 7, 8, 9, aí já começa a ficar malaco, tem que levar varada mesmo. E aí eu fiz as contas, se dos meus 7 anos até hoje, os meus 25, quer dizer, mais um pouco do que 25 anos depois, dos meus 7 até os meus 41 que eu tenho hoje, se eu tivesse praticado apenas um pecado por dia, o que não é verdade, foi muito mais do que um, mas se eu tivesse praticado um pecado por dia, um só, Deus teve misericórdia de mim 12.733 vezes. Se uma vez por dia Ele tivesse que me perdoar das minhas iniquidades, se chegasse no final do dia, Ele somasse todos os 350 por dia e falar, bom, eu vou perdoar você hoje, aí amanhã, e aí depois de amanhã, era 12.000 e lá vai bolacha. E aí eu comecei a pensar na misericórdia de Deus, na graça de Deus, como Deus é bom, como Deus se faz presente na nossa vida, como Deus não desiste de nós. Na verdade eu não sei se eu vou conseguir falar muito hoje, irmãos. É um dia que a minha família esperou tanto. Um dia tão especial para nós. O capítulo 59 de Isaías, versículos 1 e 2. Gostaria que você abrisse antes da gente ler esse João. Então vocês me desculpem, irmãos, mas vamos tentar. Capítulo 59 de Isaías diz assim, ó: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Já chegou a ter algum momento na sua vida que você achou que Deus não está te ouvindo? Já chegou a pensar nesse momento? E aí você acha que Deus não está dando mais bola para você, você mergulha de cabeça no pecado que você pratica. Já aconteceu isso com você ou só comigo? E aí você acha, Deus não está me ouvindo mesmo, Ele não atende as minhas orações, Ele não ouve aquilo que eu peço. Eu pedi tanta coisa para Ele, Ele não me deu nada.
Ô Zaza, obrigado, querido. Deus abençoe. Eu ia fazer aquele... mas ia ficar feio, então... Se começar a escorrer aqui, irmãos, é suor, tá? O suor sai de dentro do nariz. Se for verde, corra que é meleca, mas enquanto tá... né? Então, e acho que todo mundo já pensou assim um dia, de que os nossos pecados, e a Bíblia diz que os nossos pecados fazem essa divisão entre nós e Deus. E às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus permitiu que as coisas acontecessem na nossa vida, mas nós não paramos para pensar que somos nós que nos afastamos dele. Sabe, irmãos, a maior dificuldade da humanidade, dificuldade, não é praga, a maior praga da humanidade é a ausência do pai. Quando o pai falta, há uma desgraça na família toda, a família não consegue se reestruturar, a família não consegue, lógico que muitas famílias a misericórdia de Deus alcança, mas a grande maioria delas é uma família desestruturada com filhos problemáticos, porque não tem um pai presente. Isso é fato, essa é a pior praga da humanidade. Mas uma das maiores dificuldades da humanidade é assumir as suas responsabilidades. Isso começou no Éden, nós já falamos sobre isso aqui, quando Deus chegou para Adão. Adão, o que aconteceu? Comigo nada, mas com a mulher que o Senhor me deu, Deus, eu vou te falar uma coisa. Essa mulher é bem parecida com aquela cobra que veio aqui agora há pouco. Então, a responsabilidade foi dada a Adão, ele entregou a mulher rapidinho, que tinha entregado a serpente, ninguém assumiu os seus erros, e está tudo certo com isso. Então, é muito difícil para mim e para você, e eu tenho certeza disso, assumir as responsabilidades pelos nossos erros. A gente sempre vai achar um culpado. É a igreja que nos abandonou, as pessoas que não dão mais bola para mim, eu fiquei sem vir, ninguém me ligou, então eu não vou mais naquela igreja. Aquela igreja demora muito a mensagem, eu não gosto daquela igreja. A gente sempre vai achar uma pessoa para jogar a responsabilidade dos nossos atos nela, pode ter certeza disso. Isso é muito bom falar com vocês nessa idade, porque a responsabilidade a gente começa a ter desde cedo. E é importante que você, jovem, seja responsável por aquilo que você faz. Acordou atrasado, você não me chamou, cadê o teu celular? Que você fica com ele o dia inteiro e na hora de pôr para despertar não serve. Responsabilidade sua. Isso é só a fichinha, tem tantas outras coisas que a gente poderia falar, mas não é o foco hoje e eu quero ser bem rápido. Então esse versículo que a gente leu de Isaías 59, ele diz isso exatamente. Não é a mão do Senhor que está agravado para não salvar, não é o ouvido dele que não te ouve, não é isso. Ele não está indisposto com você, ele não está querendo não salvar você, não é a mão dele que está fechada, os ouvidos deles agravados, mas são as nossas iniquidades. Os nossos pecados fazem essa divisão entre nós e Deus. Por que Jesus na cruz chegou um momento que ele estava, antes de morrer, alguns minutos antes de morrer, ele falou bem assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me abandonastes? Por que ele falou isso? Deus poderia abandonar o filho dele na cruz no momento que ele mais precisava dele? É porque todo o pecado da humanidade foi jogado nele aquele dia. E aí houve uma breve separação por causa do nosso pecado. Mas depois esse preço foi pago naquela cruz. E esse pecado foi extinto. Esse pecado foi abominado naquela cruz. Mas esse capítulo 8 de João, deixa eu ir lá que nem está todo mundo aí menos eu. João capítulo 8, versículo 32. Jesus Cristo estava tendo um diálogo muito violento com uma galera aqui, uns fariseus. Ele estava explicando algumas coisas para esse povo. E no versículo 32, ele diz assim, Jesus, no 31 diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulo de Jesus, permanece na palavra de Jesus, amém, irmãos? Você é discípulo? Você permanece? Não, eu vou perguntar de outra forma. Você permanece na palavra de Jesus? Se você permanece na palavra de Jesus, você pode dizer, eu sou discípulo. Não adianta você dizer, eu sou discípulo, se eu não permaneço na palavra de Jesus. Então ele está dizendo assim, se vocês permanecerdes, eram os fariseus que acabavam de crer nele, eles creram nele, se converteram, e agora o que eu faço? Se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão os meus discípulos. Discípulos são seguidores semelhantes ao mestre. Então quer ser semelhante a Jesus, siga a palavra dele. E aí no 32 ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheçam a verdade, e a verdade vos libertará.
E aí ele continua, a gente vai continuar até o 36 mais ou menos. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como vocês dizem, nós seremos livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho ficará para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 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 Digam livres. Livres. Agora, mediante isso que a gente ouviu, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pensem por 1 minuto, 10 segundos, não precisa mais do que isso. Você é realmente livre. Você é livre. Porque alguns versículos da Bíblia nos dizem isso. Eu quero que vocês abrem Romanos 6, o 16 e o 18. Romanos capítulo 6, versículos 16, 17 e 18. Romanos 6, 16 diz assim, ó. Eu vou ler ali com vocês, daí fica mais fácil, ó. Não sabeis que aquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Você pode ser servo da obediência, obediência à palavra, se permanecerdes na minha palavra, serei meus discípulos, ou você pode ser servo do pecado para ser entregue ao pecado. O 17, por favor. Mas a graça de Deus, que embora tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Mas a graça de Deus, retorna lá por favor, o 17. Que embora tendo sido servos do pecado, quem nunca foi servos do pecado aqui? Então, embora você, a graça de Deus diz assim, ó, que embora você um dia tenha sido servo do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregue. O outro, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Libertos do pecado, vocês se tornaram servos da justiça. Libertos do pecado, se tornam servos da justiça. Gálatas 5, quer dizer, versículo 1 e 16. Gálatas 5, 1 e 16. O versículo 1 diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão, ou do jugo da servidão. Para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão. E o 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor ou pela caridade, conforme algumas versões. Fomos chamados para a liberdade. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. A graça diz que se eu me submeto à servidão da justiça, filho da justiça eu sou. Livre do pecado estou. Essa é a verdadeira liberdade. A gente ouve muito, irmãos, muito mesmo, sobre libertação. A gente precisa participar de uma libertação, fazer uma libertação e algumas outras práticas. E quais são elas que eu identifiquei hoje assim? O que fazer para ser livre? Campanhas, as pessoas fazem 7 campanhas da libertação. Eu não vou dizer igreja A, igreja B, cada um tem a sua igreja, cada um congrega onde quer, meu irmão. Você tem Bíblia, então siga o que a Bíblia diz. E aí as pessoas fazem
fazem eventos com o nome de libertadores, para que você participe dele. Eu não vejo nada de errado com isso, desde que esse evento fale que o motivo de você estar preso, de você ser servo do pecado, esteja baseado em algum destes versículos que nós lemos aqui. Se a tua escravidão, você entender que foi você mesmo que se meteu lá, você tem uma grande probabilidade de ser livre verdadeiramente. Se você entender que é o seu pecado, é a sua prática que faz com que você esteja mergulhado nisso. Quem precisa de libertação? Baseado no capítulo 8 de João, que nós lemos, o versículo 34 diz que é aquele que comete pecado. João 8:34 vai dizer para você assim, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, servo, escravo, submisso, debaixo da autoridade, qualquer que seja a palavra, mas é escravo do pecado. Qualquer que comete pecado é escravo do pecado. Escravidão, escravo por causa de um vício, escravo por causa de uma prática, escravo por causa de uma atitude, todas elas levam ao pecado. Todas elas levam ao pecado. Toda prática de escravidão que é necessário ser liberto conduz ao pecado, não tem outra prática. Todas elas conduzem ao pecado. Escravos daquela força que vence você. Qual é essa força? O pecado. É disso que somos escravos. É disso que necessitamos ser libertos, do pecado. A opressão maligna, ela existe sim, mas ela só vem corroborar com a prática do pecado que você se meteu. E aí a opressão maligna vem sobre a sua vida e você continua nessa prática. E aí você necessita ser liberto do seu próprio pecado. Isso é libertação, irmãos. O versículo 37 diz um outro motivo pelo qual nós necessitamos ser libertos e somos escravos. O 37 diz assim, bem sei que sois descendentes de Abraão, porque eles disseram assim, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. Como é que você vem aqui dizer para mim, Jesus, que eu necessito ser livre? E ele disse assim, bem sei que vocês são descendentes de Abraão, vocês são descendentes de Abraão, ele falava para aquele povo. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eles procuravam matar Jesus, porque a palavra que Jesus pregava, que era a verdade, que ali em cima ele tinha dito, conhecereis a verdade. A minha palavra, Jesus estava dizendo, a verdade vos libertará. Eles procuravam matar Jesus porque a verdade, a palavra do próprio Jesus, não entrava neles. Então eles necessitavam ser libertos. Porque o fato dele ser descendente de Abraão, o fato de você ser filho de crente, o fato de você estar na igreja não quer dizer nada. Agora, o fato de que a palavra de Deus entra na sua vida e faz um rebuliço, faz uma transformação, não faz você pular e gritar que nem um bobo, mas faz você entender, compreender e viver uma vida diferente. Isso sim. O fato de você ter uma vida baseada na palavra de Deus, pautada na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E esses homens, eles não entendiam o que é ser escravo, porque a verdade não entrava no coração deles. Sabe quando você vai falar para alguém do mundo, e você diz assim, não cara, agora, volta e meia eu converso com o Zaza fala isso, e tem mais um monte de gente que me conta isso. A galera, e aí Zaza, vamos no pagode, parar com o pacto, Tumbaragandum. Daí o Zaza fala, não cara, não é mais para mim, não estou mais nessa. Não, então vamos tomar... Não é mais para mim, cara. Não estou mais nessa. Ih, cara, agora você é crente? Agora você não pode nada. Quem é que não pode nada? O escravo. O escravo não pode nada. Essas pessoas não entendem que você tem a liberdade de escolher não fazer aquilo. Elas não têm essa liberdade. Por que elas não conseguem compreender isso? Porque a palavra da verdade não entra no coração dessas pessoas. Quando elas não conseguem receber a palavra como algo verdadeiro, elas jamais vão entender que quem está na escravidão são elas. E aí elas vão ignorar você, vão tirar sarro de você, vão zombar você e vão fazer conforme esses caras fizeram com Jesus logo na frente. Pegaram pedras para atirar nele. Porque eles não conseguem compreender a pureza e a simplicidade do Evangelho.
e continuam achando que as suas práticas são as liberdades. O versículo 41, eles se achavam ser filhos de Abraão pela descendência de sangue. E Jesus ensina que não é bem assim. Vós fazeis, ele diz, Jesus falando para ele, vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse, olha só, a ousadia de Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendes a minha linguagem? Porque não podereis ouvir a minha palavra. Aí o versículo 44, Jesus fala de quem que eles são filhos. Vós tendes por pai o diabo, porque ele não se firmou na verdade, não fala a verdade e se baseia naquilo que é dele, que é mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Todo aquele que não vive a verdade da palavra é mentiroso. E a Bíblia deixa bem claro que é filho de Satanás. Isso é muito sério, irmãos. As pessoas se baseiam nisso para dizer que necessitam muitas vezes de libertação. Eu não consigo me livrar daquilo, eu preciso de uma libertação. Eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer alguma coisa. Como eu já disse, eu não tenho nada contra isso. Mas a maior carga que nós temos que nos livrar, ser livres, é de nós mesmos. É de nós mesmos. A grande libertação que nós temos que ter é ser livres de nós, dos nossos gostos, das nossas práticas, dos nossos desejos, das nossas ansiedades, dos nossos vícios, de tudo aquilo que nós queremos para nós, da nossa maldita carne. É disso que nós devemos ser livres. Conhecer a verdade é conhecer o amor de Deus, que é revelado em Jesus para salvar os seres humanos, livrando-os da escravidão do pecado. Isso é conhecer a verdade. Conhecendo o amor de Jesus, você será livre. Jesus, na oração sacerdotal, que é em João 17, ele diz assim, ele estava orando pelos discípulos e pelas pessoas que Deus havia dado para ele. Ele fala bem assim, Senhor, santifica-os na verdade, que eles sejam santos na verdade, que eles se tornem santos na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu sempre procuro pegar alguma coisa de bom de todas as mensagens que eu ouço. E uma das coisas boas que eu ouvi do Leandro Vieira aqui, aquelas vezes que ele veio aqui, ele disse que nenhum evento pode dar o resultado que só o processo é capaz de dar. Nenhum evento pode dar o resultado que só o processo é capaz de dar. Não se engane, irmãos, não é por causa de uma, lógico que é muito importante isso, por causa de uma imposição de mãos que você vai ser livre dos seus vícios e das suas carências, mas é por causa das suas escolhas. São as suas escolhas que determinam isso. Porque Deus não fala lá em Isaías 59 assim, por causa da ausência de oração dos irmãos, por causa da sua falta de campanha, eu não ouço o que você fala, mas por causa da transgressão das pessoas, ou dos seus pais, ou dos seus avós, que você recebeu uma maldição hereditária, e por isso eu não consigo te ouvir. Não é isso que está dizendo. Ele está dizendo sua transgressão, seu pecado. Sua transgressão, seu pecado. A minha transgressão e o meu pecado. É isso que me faz, às vezes, estar longe de Deus. Amém, irmãos? Eu dizia sobre a misericórdia. Por que eu fiz aquela conta? Eu fiz aquela conta de 12 mil e lá vai bolacha. Sei lá quantas vezes. Foram muitas. Só se tivesse um pecado por dia. E não foi só um pecado por dia, não foi mesmo. Foram muitos outros. Então vamos dizer que Deus tenha tido 30 mil misericórdias de mim, mas eu acho que foi bem mais. Eu acho que foi mais de 1 milhão, talvez. Daí para mais. Misericórdias que Deus teve sobre a minha vida. E o que mais me deixa intrigado com essa coisa toda é que Ele nunca desistiu, cara. Nunca. Ele nunca me abandonou. Ele nunca abandonou você, Grilo. Ele nunca abandonou você, Fernanda. Zaza, Ele nunca esqueceu de você. Geslanda, nunca deixou você desamparado. Nunca, Johnny, Ele esqueceu de você. Nunca Ele deixou de estar do seu lado. Du, nunca Ele te desamparou. André, Beni, seja lá quem estiver aqui, Ele nunca Ele
falou um dia assim: eu cansei de você. Eu não quero mais saber de você, cara. Você é muito vagabundo. Filho de uma égua. Não quero mais saber de você. Você vai embora. Tomara que você pegue fogo. Tomara que morra. Porque você não vai morrer, vai sofrer lá longe. Sabe por que eu estou contando isso? Porque de algumas pessoas que rodeiam a nossa vida, a gente desistiu. Eu desisti. Tantas foram as vezes que nós investimos, que nós tentamos, que nós nos esforçamos, que nós perdemos os nossos dias, as nossas noites, os nossos momentos, a nossa paciência, a paz da nossa casa. Tantas foram as vezes que isso foi causado, que um dia eu desisti. Falei, não, isso aí não tem mais jeito, isso aí é uma... Pode falar bosta? Bosta eu já falei que é o resto de alimento não aproveitado do intestino, vira uma massa não nutriente e vira bosta. Então, isso é uma bosta. Isso não presta para nada. Isso só faz sofrer. Não quer saber de ajuda, não quer saber, quer curtir a vida, quer viver. E cara, aí Deus surpreende a gente. Eu tenho aqui no nosso meio um casal, que é o Eduardo e a Paula. O Eduardo é irmão da Thaís, a Paula é a esposa dele. E por mais de 20 anos, foi usuário de crack. E eu quero chamar ele aqui agora com a sua esposa. E diante de Deus, isso não é mais um testemunhozinho para vender CD, irmãos, tá? Eu sonhei com esse momento. Eu sei o quanto a minha esposa sofreu por causa disso. Quantas vezes a gente desistiu, quantas vezes a gente viu ele fazendo as coisas dele. Eu realmente tinha desistido mesmo. Falei, o dia que ele bater na minha porta e pedir ajuda, eu até vou dar, mas se eu encontrar ele na rua, se o cachorro estiver lambendo a boca dele, eu vou deixar. E Deus mostrou para mim assim, filho, você fala da minha palavra, você prega a minha palavra e você não sabe o que é o meu amor e a minha misericórdia. Aí eu tive que olhar para eles aqui e aprender o que é amor e misericórdia de Deus. Eu não vou ficar falando, que eu vou passar para eles, eles vão contar um pouco da história deles aí, amém? Que o Senhor abençoe vocês poderosamente, que vocês possam ser guiados por Deus e que aquilo que vocês têm para dizer para essa galera aí seja transformador na vida deles, em nome de Jesus, amém? Boa noite a todos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Alô. Todos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meu nome é Eduardo, eu sou o Eduardo da Ana Paula. E eu sou a Ana Paula do Eduardo. Isso nós aprendemos num curso que fizemos esses dias na igreja, chamado Aliança Plena. Então, sempre quando a gente vem testemunhando, a gente vem falando do que a gente aprendeu nesse curso, né? E essa é com o começo do curso, a gente aprendemos isso, né? Então, eu tenho 38 anos, nós temos um relacionamento de 19 anos, temos 2 filhas, a Maria Eduarda com 11, a Alice com 8, e eu vou contar um pouco assim do meu passado, né? Foi muito triste. Desde os meus 14 anos eu comecei a usar drogas com as amizades. Eu não conhecia ela ainda. Comecei fumando maconha, comecei a beber, conheci a cocaína, drogas sintéticas e conheci o crack. O meu relacionamento com a minha esposa, o dia que eu pedi ela em namoro, eu levei ela num parquinho onde eu morava e enrolei
um baseado para fumar com ela, para pedir ela em namoro, né? Para vocês verem como que começou, né? E devido a tudo isso, começou as coisas a acontecer ruim em nossas vidas, né? Vou resumir brevemente assim, mas foi muito difícil. Ela não usava maconha no começo e nem chegou a usar maconha comigo. Nós começamos a cheirar cocaína junto. E logo depois começamos a fumar crack junto. Por muitas vezes nós usamos com as nossas filhas em casa, primeiro com a Maria Eduarda, depois com a Alice, tanto dentro de casa como dentro do carro. Nós brigávamos, de vez em quando separávamos, ela ia para casa dos pais delas, do pai dela, dos pais delas, e eu ficava com a minha mãe, e eu usava com a minha mãe na casa dela. Cheguei ao ponto da minha mãe ir buscar droga comigo. Porque ela não queria deixar eu na rua, ela preferia ver eu usando lá no quarto da casa dela. Por muitas vezes eu ia no banheiro e passava pelo quarto dela, ela estava com o joelho dobrado. Isso se estendeu por muitos anos. A gente trabalhávamos, conseguia se manter, mas a gente recaía. Tivemos o primeiro internamento junto. Chegamos a julgar, reconhecemos, pedimos ajuda, fomos internados juntos. Uma clínica, era evangélica, mas não era o desejo do nosso coração, né? Não culpo a Deus, porque hoje eu vejo que tudo isso que eu passei, eu agradeço a Ele, porque eu tive que passar por isso para dar valor, para mim estar aqui hoje falando para vocês. Não conseguimos concluir o primeiro tratamento, foi passando tempo, eu tive daí sozinho mais 4 internamentos, mas nunca deu certo, porque eu não queria, né? Não queria, sempre eu queria só me arrumar fisicamente, já sair, resumindo o máximo que eu conseguia ficar limpo, que eu consegui ficar limpo nesses 22 anos usando. Foram 6 meses, 7 meses. Até que chegou um dia que eu, na desobediência a Deus, já tinham falado de Deus para mim, já tinham plantado a semente em mim, mas eu não deixava ela manifestar em mim, né? Até um dia que aconteceu que eu estava usando na casa dos pais dela, onde eu moro hoje. E eu saí, deixei ela lá com droga e saí com uns amigos, entre aspas, né? E, resumindo, fiquei alguns dias fora e começamos a fazer assalto. Eu estava com o carro dela, ela estava com, nós tínhamos 2 carros, eu estava com o dela, ela estava com o meu. Eu saí, ela foi atrás de mim para me buscar, eu lembro até hoje. Ela e a mãe dela com o meu carro, pararam na esquina lá do lugar, aí a pesada tudo falando, tua mulher, eu fugi dela que nem louco. Ela disse que, depois ela falou que ela não queria, ela queria ir lá para trocar o carro, porque ela já não aguentava mais. Mas eu fugi, fui furando, e ela conseguiu fugir. Mas resumindo rapidamente, passou uns dias e ela disse que ela voltou para casa e ela dobrou o joelho, falou para Deus que ela não conseguiu, mas que fosse feita a vontade dele.
E essa vontade foi que, devido a esses assaltos, a polícia pegou os dois homens que estavam comigo, a menina que estava comigo. Fomos presos. Fiquei 8 meses preso. E lá começou a mudança em minha vida. Foi dentro da cadeia que eu aceitei Jesus Cristo como meu único Salvador. Foi difícil, não foi fácil, mas eu tive a oportunidade antes, livre, e não quis, né? Aí eu tive que pagar um preço. Num lugar que cabe 4, nós chegamos a ficar em 22. Desses 22, por muitas vezes era eu ou mais um, ou mais 2 que queria Jesus, o resto era se matar, só queria sair para matar, roubar e destruir. Ali dentro tinha droga, não tinha droga que eu estava usando nos últimos tempos, que é o crack, mas porque é proibido o crack lá dentro, por causa de leis lá das pessoas lá dentro. Mas resumindo, eu me posicionei lá dentro, a cocaína tinha, os meninos que caíram comigo faziam entrar, mas ali eu me posicionei, orava para Deus e pedia para Ele tirar a vontade. E por muitas vezes ficava com medo, aqueles caras tudo transformado ali, e eu dobrava meu joelho. No começo foi difícil até dormir, né? Porque todo mundo louco lá, preso naquele lugar. Eu falei, os caras vão me matar. E eu falava, não, Deus, eu falava com Deus, pedia ajuda. Por muitas vezes conseguia até dormir. Quando eu acordava, eles estavam tudo, também já tinha passado efeito, tudo dormindo, e daí eu levantava, dobrava meu joelho e agradecia por mais um dia. E foi se passando o tempo, e ela ficou muito brava, ela demorou 1 mês e pouco para me visitar. A minha mãe ia mais vezes que ela, a minha irmã mais velha foi. E eu achava que eu ia sair. Eu tinha esse carro, essa caminhonete, a caminhonete foi vendida, foi tentado todos os tipos de pedidos na justiça, e tudo era negado, porque Deus tinha um propósito para mim. Ali eu fui aprendendo que não era do meu jeito, que eu achava que era o dinheiro que resolvia, que era o advogado que ia me tirar. E por 7 meses e 15 dias, mesmo eu tendo aceitado a Jesus, eu não conseguia me libertar desse meu orgulho, do meu eu, achando que quem ia resolver era um advogado. E 15 dias antes de vir o meu alvará de soltura, eu já tinha sido transferido de São José, onde eu fiquei 6 meses e meio, e tinha ido para Piraquara, para penitenciária mesmo. Que eu achei que não teria jeito mais, que eu ia ter que cumprir aí como todo mundo falava lá dentro, no mínimo uns 2 anos, fechado, para depois passar pelo semiaberto. Nesses 15 dias eu decidi, me posicionei numa oração diferente. Eu orava de um jeito, mas eu posicionei diferente. Eu comecei a falar: Deus, Senhor Jesus, não é do meu jeito, não é o advogado, é o Senhor que vai me libertar. E Deus foi preparando esses 15 dias. Depois que eu tomei essa atitude, essa oração, foi uma oração que eu fiz. Passou os 15 dias e veio esse alvará de soltura minha. E veio absolutório, eu não precisei sair, eu tive que ir só no fórum para assinar mesmo. Fui livre, liberto para voltar para a sociedade. Depois que eu saí, fiquei sabendo que só foi Deus mesmo, que não tinha como eu não ser penalizado. Eu ia pegar porque tinha muito flagrante, tinha arma, tinha droga, tinha
Nós fizemos cerca de 7 assaltos, 3 foram reconhecidos, teve agressão, era complicado, mas Deus deu a vitória, né? E daí a gente já tinha ido para a igreja já, só que eu não tinha aceitado. Daí eu comecei todo aquele processo. Conheci a igreja onde eu congrego, fiz tudo o que tinha que ser feito para poder se batizar, seguindo os padrões lá da igreja. Me batizei, para a honra e glória do Senhor. E a partir disso minha vida mudou. Em todos os sentidos, Deus devolveu os sentimentos para mim que eu tinha perdido. O amor pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelos meus parentes. E Deus vem restituindo a minha vida. Hoje Deus me deu um ministério onde eu ajudo, mas sou o mais ajudado. Me deu uma célula onde eu posso falar com os irmãos. A gente vem fazendo os cursos. Vamos fazer um curso de liderança. A gente não sabe qual que é os planos de Deus assim em torno disso, mas a gente nunca tivemos uma casa devido ao uso, e Deus está cuidando disso. Estamos próximos de conseguir a nossa casa. E tudo hoje que eu faço é para a honra e glória do Senhor. Meu trabalho, todo mundo falando em crise, e eu trabalho com vidro, tenho uma vidraçaria. Vejo as pessoas lá em Curitiba vêm pedir serviço para mim, vêm falar que está ruim. E para mim, os últimos 3 meses foram os melhores meses para mim. Então eu vejo muita coisa que Deus vem fazendo assim. Agradeço essa igreja que está me dando a oportunidade aqui de falar. Agradeço a minha irmã, o Fábio, que oraram muito. Aquela cela onde nós vamos todas as quarta-feiras, que acolheram a minha esposa no tempo que eu fiquei preso. E ela foi uma guerreira porque ela trabalhou, ela cuidou dos nossos filhos. E logo também que eu saí, ela foi tudo coisas que Deus preparou, né? Porque eu saí daí, né? Eu já tinha deixado na mão de Deus, mas ainda hoje tenho muita dificuldade, né? De quebrar, eu sou muito orgulhoso, prepotente, ainda acho. Muitas vezes eu deixo a minha carne me manifestar. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo hoje, que está dentro de mim, toca na minha vida quando eu vejo que eu estou errado. Ele faz eu reconhecer, faz eu pedir o perdão. Graças a Deus, Ele colocou essa minha esposa ao meu lado, para suportar esses momentos difíceis que passamos. E eu sou grato a Deus por tudo isso. Que nem eu falei, eu comecei a ir num grupo desse da camiseta que eu estou, ministério. Peguei as camisas até chegar essa camisa branca. Fui convidado para amigos. Quinta-feira retrasada, perguntaram se eu queria participar como membro. Eu orei e aceitei. Acredito que hoje é um chamado que Deus tem para a minha vida. Levar essa mensagem para as pessoas que sofrem. A gente ajuda uma clínica, a gente visita, o pessoal da clínica vai lá, né? Que nem eu estava falando com o Fábio, ainda não colocaram eu para fazer nada, só cuido lá do grupo do WhatsApp, mas já é alguma coisa, né? Mas só de falar, a hora que chega na minha hora de falar, e não precisa levantar, eu estou sentado, mas eu falo que pela honra e glória do Senhor, eu estou limpo mais um dia, né? Eu me encontro hoje
há 2 anos, 3 meses e mais alguns dias, umas 24 horas limpo. Como eu falei para vocês, eu nunca tinha conseguido ficar mais de 6 meses desde os meus 14 anos até meus 35. Então já é um bom tempo, né? Mas não adianta nada eu falar para vocês que eu estou todo esse tempo limpo se eu não ficar e permanecer o dia de hoje, né? Agradecer a Ele, né, a Deus, por mais esse dia que Ele me deu, por mais essa oportunidade, né? Amanhã pertence a Ele, não preciso pensar que amanhã Ele já está preparando. E é isso, gente. Eu estou agradecido muito a Deus, assim, e não culpo Ele pelas tudo que passou, porque eu acho que tudo tinha um propósito para a minha vida e vem se cumprindo. Eu lembro uma vez, nós estávamos na igreja com um pastor, se levantou um pastor chamado Moacir Pereira, e ele falou assim que... Ele falou bastante coisa, mas eu lembro que ele falou assim que a gente já está à frente de uma grande casa de recuperação. Mas de vez em quando essas pessoas que são profetas falam umas coisas, mas não é igualzinha. Eu vejo esse grupo que eu estou participando hoje, o que ele falou lá atrás, muitos anos atrás, que é esse grupo do resgate, né? Não estou à frente, que nem o líder diz lá, ele também não está à frente, nós somos todos iguais, né? Só tem que ter um ali para liderar, outro, mas o mais importante é aquele que chega no dia, joga a toalha e reconhece, né? Tem um menino lá que faz um mês assim, ele ligou no meu celular, um enfermeiro, assim, um cara tremendo, mas eu não tinha o que fazer por ele estava usando, chegou a vender a casa, quase comprou uma casa dele, mas não era de Deus, ele acabou vendendo, estava torrando dinheiro e pediu ajuda para mim. Na hora que ele me ligou, assim, eu até pensei em ir, mas hoje eu não estou aconselhado a fazer isso ainda, porque é muito pouco tempo, mas daí o grupo se reuniu e pegou, e ele está na clínica, e no dia de quinta-feira, que é o nosso encontro lá, ele levantou na hora de ir embora e ele falou um negócio muito importante, assim, um negócio que ele falou que eu e a Ana Paula somos um espelho para ele hoje, né? Que ele está lá, mas ele se espelha em nós. Eu falei, nossa, mas nós... Isso é ver Deus cuidando, né? Cuidando do nosso casamento. A gente fizemos um curso de casal onde nós aprendemos muitas coisas, né? Nós somos difíceis, eu e ela, nós temos um temperamento muito explosivo. Mas esses dias mesmo, num dia de célula, nós estamos fazendo célula na quarta e estamos mudando para sábado para poder fazer esse treinamento de quarta. E teve uma quarta-feira que nós discutimos no carro. E até eu falei para ela na célula de sábado, eu falei, só que quando a gente discutia, o meu remédio era sair para fumar o crack. E ela ia atrás de mim para me buscar e acabava caindo junto. Eu falei lá na célula de sábado que na quarta nós não fomos, né? Porque a gente não podia ir, como que a gente vai para a célula? Mas Deus foi tocando no nosso coração, né? Na verdade eu fui pedir perdão para ela no dia da célula, só no sábado, mas na quinta nós já estávamos conversando. E nós estamos aprendendo a perdoar o outro, que eu acho que é o principal, né? Pedir o perdão, reconhecer, né? Perfeito a gente sabe que nunca vai ser, mas só Jesus. Mas como eu falei para vocês, hoje qualquer coisinha assim que eu estou vendo que eu estou fazendo errado, o Espírito Santo já toca em mim, onde eu estou eu paro o que eu estou fazendo. Se estou dirigindo, vem um pensamento errado, e vem sempre, eu paro o carro e oro, e Deus me dá a direção. Falo para as pessoas que não desistir, né? Não desista, porque uma hora a vitória vem, né? Eu agradeço a minha irmã, ao Fábio, que foram quem falaram de Jesus para nós há muitos anos. Nós estamos colhendo essa semente que vocês plantaram lá atrás.
muito importante, né? Minhas filhas estão crescendo, ainda tem uma dificuldade assim para poder o que falar para elas, mas Jesus vem me dando força. Eu peço a Ele sabedoria todos os dias, porque ainda deu tempo, ainda elas são crianças. Peço a Deus todo dia para dar sabedoria para minha esposa. E é isso aí, né, gente? Deixa eu quer falar um pouquinho, né? Só eu. Na verdade, essa palavra que foi dita nessa noite, onde a gente sempre tenta arrumar um culpado, né, por aquilo que a gente faz. O pecado habita em nós. Então, assim, tantas vezes eu falei que eu recaí, eu saí em busca da droga porque eu ia buscar o Eduardo, que eu não queria que ele ficasse fora. Mas quando na verdade existia uma vontade de usar a droga dentro de mim, né? Então, assim, Deus tem sido tão bom com a gente que a partir do momento que ele foi preso, na noite que ele foi preso, quando ele disse que eu cheguei em casa e orei, eu entreguei realmente para Deus. Falei, Senhor, eu não posso com ele, mas o Senhor pode. Então, dá a ele aquilo que ele necessita, aquilo que ele merece mesmo. E quando foi 1h30 da manhã, isso era mais ou menos meia-noite, e a resposta foi tão rápida que quando foi 1h30 da manhã, a polícia estava batendo lá em casa. Só que Deus já sabe tudo que vai acontecer na vida da gente, né? Há uns dias atrás, meu patrão tinha me chamado e tinha resolvido me dar um aumento assim de R$800. E quem que recebe hoje um aumento desse valor, né? Se não for uma bênção de Deus. E esse aumento eu recebi 3 dias depois que ele estava lá na cadeia. Então, assim, em todos os detalhes de tudo aquilo que a gente viveu até hoje, assim, eu vejo que Deus teve um cuidado todo especial com a gente. Teve uma das noites que a gente saiu, assim, para usar droga, que foi a noite que a gente estava com as 2 filhas no carro. A gente usou droga aquela noite inteira e o medo é tão grande de enfrentar a família que a gente não teve coragem de chegar em casa e deixar elas em casa. A gente deixou elas na esquina e eu lembro que elas saíram correndo do carro, apavoradas assim naquela noite. A gente fez a volta e só teve coragem de buzinar na frente da casa para que minha mãe viesse buscar elas. E assim, sabe, Deus foi tão misericordioso que a gente podia ter perdido elas, né? Ter perdido ou para a justiça, ou até mesmo a gente não sabe quem a gente colocava dentro do carro, né? As casas que a gente entrava, que tantas vezes elas acabaram entrando junto com a gente. Então, assim, em todo detalhe a gente vê a mão de Deus. E eu louvo a Deus por essa célula que me acolheu, que, sabe, foram pessoas que realmente tomaram a dor, assim, para elas, que oraram, jejuaram, sabe? E que foi, assim, o amor que a gente recebeu. É que nem o Fábio disse, tantas pessoas tentaram ajudar a gente, tantas pessoas se levantaram e, não, agora eu vou. Teve primeiro a Thaís e o Fábio, que levou a gente para a igreja. Teve também a outra irmã dele, um casal de primo, que também era de uma comunidade. E, assim, tantas pessoas se levantaram para ajudar a gente, mas disso nada adiantou enquanto a gente não tomou posição, né? Jesus é cavalheiro, ele bate, ele oferece ajuda, e se eu não estou disposto a aceitar, ele não vai fazer nada por mim, né? Então, assim, Deus realmente faz alguma coisa na vida da gente a partir do momento que a gente, né, se entrega e se rende. E foi isso que aconteceu nessa noite que o Eduardo foi preso, onde eu falei para ele, eu falei, Senhor, eu nada posso fazer, agora está nas tuas mãos, né? E tudo isso que aconteceu, assim, a gente não entende quais são os propósitos de Deus para a vida da gente, né? Mas hoje eu acredito que Ele está no controle de toda e qualquer situação. E glória a Deus por tudo isso que a gente passou, sabe? Porque a gente tem sido fortalecido cada dia mais.
E hoje a gente pode ver que Deus nos ama e Ele está no controle de tudo. E assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei o Deus que está comigo, né? Em todo tempo. Então, assim, a gente tem que crer, né? Entregar aos cuidados do Senhor em todo tempo. Amém. Amém. Pode ficar aqui um pouquinho. Irmãos, eu queria abrir aí uns 10, 15 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho importante. Às vezes ficam dúvidas no coração. Na verdade, assim, ó, é muito... A gente ouve, né, amor? Tava ouvindo ali. Cara, ele não cantou nada do que ele fez na vida dele. Na verdade, assim, não tem muito porquê ficar contando as coisas erradas, todas as coisas erradas. Senão ele ia ficar aqui até daqui uns 10 anos, mais ou menos. E foram muitas coisas. Mas o que é importante mesmo de tudo isso é a restauração. E a Paula falou agora no final, assim, por todo mundo que lutou. Claro que Deus ouviu a nossa oração, Deus se compadecia com as pessoas, muitas, uma família inteira, pessoas, igrejas inteiras orando pela vida do Eduardo, pela vida da Paula, desde meninos, né, com 14, 15 anos, aí, e muita gente mesmo orando para a restauração deles. Mas, por mais que Deus olhava para eles, estendia os braços para eles, as coisas só se transformaram e só mudaram na vida dele quando eles se posicionaram. Por isso eu trouxe aquela mensagem antes, para a gente entender que existe um momento na nossa vida, existe uma hora na sua vida, irmão, que você vai ter que se posicionar. Talvez você não queira fazer isso agora. Se der tempo, uma hora você vai ter que se posicionar. Você vai ter que abrir mão do seu pecado. Você vai ter que abrir mão da sua prática ruim, daquilo que você fazia. E você vai ter que se posicionar diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais essa vida. Por mais que geralmente é na dor, foi lá na cadeia que ele entendeu isso, quebrou o orgulho dele, que era grande mesmo. Ele falava, cara, o que ele falou aqui era exatamente o que acontecia. A gente ia conversar com ele, ele falou assim: não, cara, você não está ligado. Uma vez ele falou uma parada que eu vou entrar numa seita nervosa, aí você vai ver mesmo qual que vai ser e tal. Lembra disso, Eduardo? Então era arrogante, cara, era mal, sabe? Era mal. O intuito do coração dele era mal. Mas louvado seja Deus pelo posicionamento e pela atitude de vocês, pelas escolhas que vocês fizeram, por essa célula que acolheu vocês, pelo próprio Deus ter dado essa oportunidade para eles se reconciliarem com o Senhor. Isso das meninas, gente, da Maria Eduarda e da Alice, a gente falava: vamos pegá-las para nós. Vamos pegar elas, vamos lá pegar elas. Mas um dia eu falei assim para Thaís, falei: um dia pode ser que eles se convertam, ou que eles parem de usar droga, e eles vão querer tirá-las de nós. Eu não vou deixar, vão ser minhas filhas. A gente falava, a família toda falava em tirar as crianças, porque era bem isso, entrar numa favela em Curitiba, passar 3 noites numa favela com 2 crianças de 5, 6 anos, cara, como é que é isso? Uma vez a gente chegou no apartamento deles, no apartamento que eles moravam no 4º andar. Foi uma semana antes do pastor Moacir Pereira falar isso que falou para ele. E eu fui com um policial, que era o pastor meu daquela época. A gente entrou naquele apartamento, eles estavam dormindo, porque acho que tinham virado 3 ou 4 noites usando droga. As 2 meninas estavam sujas há 2 ou 3 dias. E tinha lá uma meia dúzia de traficante na casa de vocês, né? Então era assim, cara, eles perderam a noção. O pecado faz a gente ficar cego. Eles perderam a noção do que eles tinham. 2 crianças lindas. Uma pena que elas não estão aqui, porque devem estar brincando até agora, que estão 2 motorzinhos na bunda. Mas são 2 crianças lindas, são 2 crianças maravilhosas. E eles poderiam, é isso mesmo, Paula, eles poderiam ter perdido essas crianças por causa de uma prática, de uma vida que eles estavam desperdiçando uma vida através do vício das drogas. E aí entravam outras coisas, né? E eu gostaria realmente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, seja ela qual for, eles estão à disposição de vocês. Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa sobre como foi essa vida deles, o que aconteceu, quais passos eles tomaram para que essas coisas acontecessem? Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Ninguém? Para agora ou cálice para sempre?
Ninguém quer perguntar nada, irmãos? Está tudo certo, beleza? Como eu disse para vocês no começo, eu fiz uma breve explanação apenas de algo que Deus colocou no meu coração já há algum tempo. Eu não entendia porque Deus tinha colocado isso no meu coração, mas quando eu soube que Ele viria... Na verdade, o plano dessa viagem deles era para a gente ir jogar um futebol numa cidade aqui perto, com a família, tinha marcado um jogo de família. Mas aprove a Deus que o restante da família não veio. E aí vieram eles e a minha sogra. Minha sogra é uma bênção. Já falei que eu achei até uma cidade no mapa com o nome dela, né? Cascavel. Não, mentira, gente, mentira. Minha sogra é uma grande bênção na minha vida. Na sua vida também, né, Paula? É ou não é? Ela é uma grande bênção na nossa vida. A Paula tem a mesma sogra que eu, coitada. Então, e eles vieram aqui. Eu não combinei nada com eles, nada. E teve uma coisa que ele falou para a Paula, que a Paula me contou hoje de manhã, que me encheu o coração de fé e de fazer esse momento aqui com vocês. Ela falou que ele arrumou as roupas dele e colocou assim: ó, vou colocar uma roupa melhor, porque se ele chamar a gente para dar o testemunho na igreja, nós vamos. Então, isso nada mais é do que o Senhor testificando na vida de pessoas recuperadas, restauradas, que não foi recuperado apenas para ganhar dinheiro ou ter os melhores 3 meses da vida ou comprar a casa que eles tanto sonharam, mas é para cumprir o ministério. Independente da casa ou do dinheiro que tem 3 meses ganhando e vão ganhar muito, independente disso, é o ministério por o qual eles foram chamados. Eu cometi um pecado agora aqui, irmãos. Enquanto eles estavam testemunhando, eu tirei uma foto deles e mandei para um amigo meu chamado Albano pelo WhatsApp, que para mim foi um grande irmão na fé. Eu não posso chamar ele de meu pai na fé, mas ele quase que foi isso. Então ele me acompanhou muito no início da minha conversão e ele se preocupava muito com você sabe disso. E ele mandou dizer uma frase para você. Nós tínhamos um time de família que chamava Lexotan. Ninguém ganhava de nós, né, Dudu? O melhor time, né? Os caras mandavam no bagulho, meu irmão. Se nós perdíamos na bola, a gente ganhava na porrada. E o Albano era o melhor, era o Albano e o Eduardo, eram os melhores do time. O Albano mandou dizer uma coisa para você. O Albano também é cristão, aprendi muito com ele. Ele mandou dizer assim para você, ó: agora eu te admiro dentro e fora de campo, porque ele tem motivos para isso. Então eu louvo a Deus, irmãos, assim, eu louvo a Deus por esse momento aqui. Só Deus sabe o tanto de pessoas que desistiram deles. Tem gente que ainda na família não acredita na conversão do Eduardo e da Paula. Tem gente que acredita. Eles falam: não, daqui uns dias eles caem de novo, vão perder tudo de novo, vão jogar tudo no lixo de novo. Só Deus sabe quantas pessoas desistiram dele. Mas como eu disse para vocês, ainda bem que o amor de Deus é diferente do nosso. O nosso amor é limitado. O nosso amor é curto. O nosso amor é ressentido. O nosso amor é egoísta. O nosso amor tem prazo de validade, o amor de Deus não. As pessoas nos machucam 1, 10, 15 vezes, a gente desiste das pessoas. Deus não. Ele sempre está disposto a abrir os braços dele e recolher você. Vem, filho amado. Vem como estás. Amém? Gostaria que você ficasse em pé, a gente vai encerrar já. Eu quero pedir para a Paula fazer essa oração de encerramento. Pode ser, Paula? Amém? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, Deus, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em todo o tempo. Querido Deus, te louvamos e agradecemos por tudo que temos vivido, Senhor, em Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que nunca nos desamparou, Senhor. E cremos, Deus, que a Tua misericórdia está conosco todos os dias, Senhor. Pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor alcance cada jovem aqui, cada pessoa aqui nessa igreja, Senhor. Que o Senhor os abençoe, Senhor, e estenda essa bênção, Senhor, em cada lar, Deus. Cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor nos ama o tempo todo, Senhor, que o Senhor não nos abandona, Jesus. Cremos que a Tua fidelidade, Senhor, nos acompanha em todo o tempo, Jesus. Nos perdoa, Senhor, as vezes que pecamos contra Ti, Senhor. Nos perdoa, Jesus, por esse amor egoísta que há em nosso coração, Senhor. Pedimos que venha a Tua unção sobre a nossa vida, Jesus. Que possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Jesus, e sermos tocados por esse amor. Que através desse amor que o Senhor tem por nós, Deus, possamos alcançar vidas, Senhor, nessa cidade,
nesse país, Senhor, que possamos ser agentes transformadores, Senhor, que possamos levar a Tua palavra, Senhor, e que possamos, acima de tudo, Senhor, glorificar o Teu nome em todo o tempo. Venha, Senhor, com o Teu amor sobre nós, Jesus. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nada somos, Senhor, sem a Tua presença, Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Jesus, cada família aqui representada, Senhor. E que a Tua graça esteja com cada um de nós o tempo todo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.